Por que será que algumas pessoas adoram mudança, adoram mudar de emprego, de profissão, de estudo, geralmente nunca termina algo que começa, tá sempre emendando uma coisa na outra, parece que nunca é suficiente, tá sempre instável, tem um humor às vezes instável, são pessoas que amam artes, que amam dançar, que amam movimento, ao passo que existem outras pessoas que gostam mais de ficar quietinhas, que são bem introvertidas, que gostam das coisas no lugar, são mais metódicas, organizadas, são mais estáveis, ficam para sempre, se puder, na mesma empresa, no mesmo trabalho, na mesma profissão, estudando a mesma coisa, se aprofunda demais nas coisas. Tem outras pessoas que são líderes natas, que são mais agressivas, impulsivas, mas são aquelas que agem, que vão, que fazem, que são super competitivas, que você não pode entrar nem num jogo de imagem e ação com ela, que você vai sair chorando de tão competitiva que ela é. Esse daí é o meu marido, no caso. Por que tem tanta diferença? Por que somos tão diferentes? E por que, quando a gente olha fisicamente, tem tantas diferenças também do tipo de corpo, aquela pessoa que emagrece e engorda com mais facilidade, a outra pessoa que pode fazer o que quiser e não engorda e nada acontece, nada muda. Tem aquelas pessoas que são muito altas, muito baixas. Umas pessoas têm mais tendência a ter problemas no útero, a ter problemas no estômago, outras têm mais predisposição a ter problemas psicológicos, por exemplo. Por que existem tantas diferenças assim? Por que somos tão diferentes? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, obviamente, eu já falei, mas não com essa abordagem e não com essa profundidade que eu quero trazer um refresh, uma reciclagem do assunto biotipo elementar, ou seja, dosha, constituição. Qual será que é a tua constituição, teu biotipo elementar? Hoje você vai entender o que é isso e, claro, entender um pouquinho mais sobre essas diferenças que o Ayurveda traz para a nossa vida, de conhecimento sobre como nós somos e como nós devemos viver, que a medicina moderna não nos traz, que é algo realmente só do Ayurveda. Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Yara Sturari, eu sou terapeuta integrativa, trabalho principalmente com Ayurveda, que é a medicina mais antiga do mundo, e com fitoterapia, que é a medicina das plantas. E sou mentora na maior parte do tempo, que é a parte que eu mais amo do meu trabalho. A base dela é seja inteira, tornar a mulher inteira na própria vida. Esse é meu objetivo, é trazer de volta a mulher para dentro do próprio corpo, da própria vida, para voltar a sentir prazer e realmente ter a vida que merece e quer ter com bem-estar e muita saúde e felicidade. Mas eu não quero só ficar falando de mim, porque hoje realmente o assunto é muito longo. Inclusive eu trouxe um livro aqui para indicar para vocês, que é o livro Ayurveda, Princípios e Prática de Panchakarma, da editora Faesda. É uma tradução de um livro indiano, que a editora Faesda, que é a escola onde eu me formei, fez, e é um livro incrível para iniciantes, para entender realmente o que é a Ayurveda e não ficar só caindo nas falácias de Ayurveda que a gente vê na internet, de pessoas que estudam um mês e saem falando um monte de abobrinha por aí. Mas aqui você vai realmente aprender o que é Ayurveda de verdade. Primeira coisa que você precisa entender é que dosha, quando a gente fala no Ayurveda de dosha, esse é um princípio que só o Ayurveda traz pra gente. Ele explica a fisiologia por meio dos doshas. Ele diz que tudo que existe na natureza existe por conta dos 5 grandes elementos. Tudo que foi formado pelos 5 grandes elementos da natureza, que são éter, ou espaço, ar, fogo, água e terra. Então todo o nosso corpo, assim como os alimentos, os animais, as plantas, tudo tem esses elementos e cada coisa tem uma quantidade diferente desses elementos para formar aquilo que ela é. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que nós não somos só um corpo, pele, cabelos, órgãos, tecidos, veias, artérias, mas tudo que funciona dentro da gente tem algo que faz funcionar. Se o nosso coração bate, existe algo que faz com que ele bata. E esse algo que faz com que ele bata, o Ayurveda diz que é o dosha Vata, que é o dosha que cuida de toda a parte de movimento do nosso corpo. Basicamente, ali a nível celular, como se fosse as menores partículas do nosso corpo ali, na verdade são os doshas, são essas energias que fazem com que tudo aconteça. E não é nenhum misticismo, é realmente uma forma que o Ayurveda explica a nossa fisiologia lá desde 5.000 anos atrás, por meio da observação profunda do ser humano,
da natureza, de tudo que existe, e também por um conhecimento que foi passado para o homem de forma divina, segundo o que explica o Ayurveda. Você, estando habituado ou não com o Ayurveda, tenho certeza que essa aula vai te esclarecer muitas coisas, mesmo que você não saiba muita coisa sobre a Ayurveda. Eu gosto muito da forma como esse livro explica que os doshas, eles são energias do nosso corpo no sentido de unidades básicas. Ele traz o nome unidades básicas. Então, Vata, Pitta e Kapha são as unidades básicas para todos os tipos de funcionamento de nossas células. E ele diz, Vata é responsável por todos os tipos de movimentos na célula, a nível celular, em todo o corpo, porque nosso corpo é formado por células, né? Muitas células. Então, a nível celular, ele faz tudo que é movimento. O Pitta é a produção de energia da célula. E o Kapha é o princípio vital, que ele chama aqui de protoplasma. Então, ele traz aqui uma visão, depois ele vai explicar muito detalhadamente, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas ele explica essa visão de que os doshas, eles estão a nível celular no nosso corpo. E quando eu falo de comportamentos e características físicas e tendências a doenças que são diferentes em cada ser humano, tem tudo a ver com isso. Cada ser humano nasce com todos os doshas, todos eles são importantes para que a nossa célula funcione, para que o nosso corpo funcione, para que os nossos órgãos funcionem perfeitamente, a gente precisa ter todos. Só que cada pessoa nasce com uma quantidade diferente desses doshas dentro do corpo, desses elementos dentro do corpo. Então tem pessoas que nascem com mais ar, tem pessoas que nascem com mais fogo, tem pessoas que nascem com mais terra e água, e isso vai dizer quais são as predisposições dessa pessoa, psicológicas no sentido de comportamentais, físicos, características físicas específicas, tom de voz e tudo mais, tá? As pessoas que são de uma natureza mais ar, que tem mais ar e espaço dentro do corpo, são as pessoas que a gente chama de pessoas vata, pessoas que têm uma característica mais vata na tua constituição, no teu biotipo elementar. As pessoas que nascem com mais fogo são as pessoas que têm um biotipo elementar Pitta, elas têm mais Pitta na tua composição. E as pessoas que nascem com mais terra e água são as pessoas que têm mais Kapha na constituição, são as pessoas que são mais cafinhas. E aí nós temos algumas outras possibilidades, que são as pessoas bidosha, que são as pessoas que têm mais de 2 doshas, em excesso não, né? Em quantidade no corpo. E tem as pessoas que têm os 3 doshas em perfeita harmonia, na mesma quantidade, bonitinho ali, que são as pessoas que o Ayurveda fala que tem a constituição mais forte, mais rica, que menos vai ter problemas. As pessoas que são um dosha só são ok, e as pessoas que têm 2 doshas, elas já têm mais tendências a dificuldades ali na saúde, desequilíbrio, justamente porque tem 2 doshas a mais, então causa mais desequilíbrio ali. E aí, então, a pessoa pode ser mais Vata Pitta, mais Pitta Kapha, mais Vata Kapha, tá? Existem aí várias possibilidades. E isso vai definir, então, todos esses comportamentos e tendências. O que você precisa saber, principalmente? Claro que já tenho aqui aulas da temporada passada explicando direitinho Vata, Pitta, Kapha, e muito provavelmente eu vou trazer para cá novas aulas sobre isso, pra gente se aprofundar mais, pra eu fazer esse refresh, essa reciclagem, até porque eu escutei os meus vídeos passados e eu fiquei pensando, gente, como eu falava mal, a minha oratória era péssima, não que ela seja maravilhosa hoje, eu tenho muito pra melhorar, mas era muito ruim, eu ficava o tempo todo fazendo então assim, eu preciso fazer uma reciclagem desses vídeos, então com certeza eu vou trazer mais pra frente aulas específicas de novo sobre Vata, Pitta, Kapha, bonitinho. Mas eu não quero entrar nesse detalhe hoje. Hoje eu quero que você entenda realmente por que a gente tem tanta diferença e por que a gente precisa entender quem somos nós para que a gente consiga ter rotina, estilo de vida que realmente faça sentido pra gente. Eu bato muito nessa tecla da gente sair dessa vida de regras e protocolos. Quando eu falei no primeiro episódio sobre isso, que eu tive essa mudança, essa virada de chave, é muito desse sentido, de trazer de volta, resgatar mais estes princípios na vida, de entender que nós somos únicos e que nem sempre aquela dieta que parece maravilhosa para 90% da população vai ser pra gente, porque
nós temos questões diferentes que a gente precisa olhar. Nós somos diferentes, somos indivíduos únicos, tá? E essa unicidade tem muito a ver com esse biotipo. Então, a pessoa que ela é mais vata, ela é a tal pessoa que gosta mais de artes, tem essa tendência mais criativa, tem uma mente que vagueia demais pelo mundo, que enxerga muitas coisas, a mente funciona muito e por isso são pessoas que acabam tendo uma tendência a desequilíbrios psicológicos, ansiedade, às vezes uma síndrome do pânico, pode evoluir para outras coisas, TDAH, tem muito a ver com pessoas de vata, todos os biotipos podem ter, mas a pessoa de vata ela tem mais predisposição para isso. O TDAH tem muita qualidade de vata, a bipolaridade tem muita qualidade de vata. Essa montanha russa, né? O vata ele tá em movimento o tempo inteiro. Então a mente do vata é essa mente que tá em movimento. Por isso que é uma mente muito criativa, porque enxerga muitas coisas onde não tem, geralmente, mas enxerga, consegue ver muitas coisas que outras pessoas não veem. Gosta muito de artes, gosta muito de dança, gosta muito de movimentar o corpo, gosta de correr, gosta de fazer, né, atividades que estejam a céu aberto, que sejam conectadas com a natureza, tem essa vibe muito do querer o vento, porque o vata é vento, então quer sentir essa liberdade, são pessoas que gostam, que prezam muito a liberdade, são pessoas que falam muito rápido, então vocês já devem imaginar que eu sou uma pessoa muito vata, porque elas falam muito rápido, são pessoas que atropelam muito, que não conseguem ficar caladas, que falam, atropelam todo mundo, comem palavras, então assim, eu me identifico muito, eu sou essa pessoa, já tô com a minha oratória muito melhor, mas ainda assim eu falo muito rápido. São pessoas que falam, geralmente tem a voz um pouquinho mais rouca, e aí nesse caso é o meu lado pita, a minha voz ela é mais alta, forte, que eu sou uma vata pita, então eu tenho essa parte da voz mais forte, mas a pessoa que é mais vata, ela tem essa voz geralmente um pouquinho mais rouca. São pessoas que fisicamente, por elas serem ar e espaço, elas são pessoas magras, elas não têm terra, elas não têm muita água, então são pessoas magras, mais sequinhas, geralmente não tem tanto peito, tanta bunda, né? São pessoas mais sequinhas e pessoas que podem comer e não engordam, né? Elas têm muita dificuldade de engordar, porque elas têm essa secura no corpo, em todos os tecidos. São pessoas que vão ter mais predisposição para ter problemas nos ossos, ressecamento intestinal, constipação, tendência a gases, uma digestão irregular, que não tem horário para acontecer, tem fome às vezes 1 hora da tarde, outro dia vai ter às 3, outro dia não vai ter, porque tá sempre, né, com essa irregularidade, é uma pessoa que vive aí de montanha-russa mesmo. Então, as pessoas vatas têm essa tendência, mas são pessoas que a gente ama ter perto, porque são pessoas muito expansivas, agitadas, com energia, que gostam realmente de aproveitar a vida. São pessoas que trocam muito fácil de coisas, então, como eu falei, de trabalho, de profissão, de empresa, de estudo, tá estudando uma coisa, depois tá estudando outra e não termina nada que começa, porque tá sempre querendo fazer coisas novas. E são pessoas que gostam de viajar, né? Eu sou uma pessoa que vivo de expátrio já aí há 8 anos. Morei na Itália, morei na Bahia, agora eu tô aqui em Buenos Aires. E eu gosto disso, eu descobri que eu gosto muito disso. Por quê? Porque eu gosto de movimento, eu gosto de mudar. E isso é muito meu lado vata. Então essas pessoas vatas, elas estão muito por aí. As pessoas pitas são pessoas que são mais líderes natos, são pessoas que vão muito assim com garra pra lutar, pra fazer acontecer, são muito impulsivas, são pessoas com mais tendência à irritabilidade, à explosividade, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, são pessoas competitivas e são pessoas que se cobram demais os outros, são muito rígidas com os outros, e se cobram demais, elas querem ser perfeitas, por isso que são boas líderes, no sentido de elas fazem o negócio acontecer e fazem acontecer da forma que tem que ser, bem feito, mas da mesma forma elas são mais perfeccionistas, elas são mais rigorosas, elas são têm muita cobrança consigo e essa competição que acontece tanto com os outros quanto consigo, elas competem muito consigo, elas têm necessidade de serem as melhores, né? Eu tenho um pouco disso, mas acho que nesse ponto aí comportamental o vata fala mais alto, né? A minha parte pita, ela é muito da irritabilidade, explosividade, de querer fazer na hora, tem que ser agora.
Isso é bem Pitta que eu tenho. E a voz, como eu falei, né? A voz do Pitta, ela é essa voz mais alta, mais forte, mais potente, que a pessoa parece que tá gritando, que tá brigando com você, mas na verdade ela tá só falando. Às vezes eu gravo alguns vídeos e eu começo a escutar pra editar e meu marido fala, nossa, você tá brigando? E eu falo, não, eu tô só falando normal. Porque é assim, é a voz do Pitta. A gente fala com firmeza, a gente fala com força, é difícil a gente aveludar a voz para deixar a voz bonita, né? Isso no marketing fala muito, né? Você é terapeuta, você é mentora, você precisa falar de uma forma mais leve, mais aveludada. Gente, eu já tentei, não consigo, não sou eu. Eu tenho essa força na voz. Eu tenho essa forma mais firme de falar. Faz parte de mim, é o meu biotipo. Na tendência de doenças, o Pitta é a pessoa que vai ter tendência à inflamação, né? Quando a gente fala de irritabilidade, a gente tá falando de inflamar os nervos, de inflamar a raiva, né? Então tem essa tendência de inflamar o corpo, de ter aí problemas de pele inflamatórias, cutículas inflamadas, garganta mais inflamada. Eu, quando era criança, minha garganta inflamava o tempo inteiro. Então, tem aqueles machucados, aquelas coisas de pus, né? O pus na garganta, o pus no machucado, espinha com pus, tudo que é muito inflamatório. São pessoas que vão ter tendência a problemas gástricos, né? De gastrite, esofagite, excesso de bile. Então, tudo que tá envolvido aí da digestão tem muito a ver com esse Pitta, né? A queimação no estômago, queimação, dor de cabeça com queimação, tem muito a ver com Pitta também. Essas pessoas, elas são pessoas que no corpo, elas têm aquele corpo desenhado, corpo violão, elas têm facilidade de ganhar músculo, de emagrecer, de engordar, elas têm um metabolismo que funciona muito bem. O Pitta, ele é o princípio do metabolismo. Quando a gente fala de fogo, a gente fala de transformação. Então a gente fala desse metabolismo, e o Pitta, ele é esse metabolismo puro. Então, são pessoas que respondem muito bem a qualquer dieta, a qualquer exercício, a qualquer manipulação ali de forma de viver e tal, elas respondem muito rápido, tá? E as pessoas Kapha são as pessoas que são mais estáveis, são as pessoas que gostam das coisas no lugar, são as pessoas que não gostam de bagunça, são as pessoas metódicas, são as pessoas que elas são, de certa forma, um pouco rígidas com elas, nesse sentido de as coisas precisam ser do meu jeito, desse jeito que eu tô acostumada. Se eu tenho que fazer alguma coisa, né, eu decido que eu vou fazer academia, eu vou fazer naquele horário. Se não deu pra fazer naquele horário, nossa, eu não consigo fazer em outro horário. Se não deu pra fazer os 40 minutos que eu falei que eu ia fazer, nossa, se sente péssima. Por quê? Porque tem que ser daquele jeito. Elas são muito estáveis e gostam das coisas organizadas, bonitinhas. Elas são muito apegadas às coisas mais materiais, assim. Elas gostam de estar no seu próprio lugar, na sua própria casa, na sua própria empresa. São as pessoas que poderiam ficar a vida inteira na mesma empresa, com o mesmo trabalho, fazendo a mesma função, porque elas gostam dessa previsibilidade, dessa estabilidade. São pessoas que têm a voz macia, que têm a pele macia, a pele de bebê, a pele é um pouquinho mais fria, sabe aquela pele de bebê mesmo mais fria? Os bebês, por natureza, depois a gente fala sobre isso, mas cada fase da vida tem um dosha que rege. E a fase de bebê e criança é a fase do dosha Kapha, é a fase que está em transformação, não, desculpa, é a fase que está em crescimento, em criação de tecidos, né? Aumento de tecidos, então é uma fase Kapha. Então, as crianças, elas têm a tendência de ter essa pele mais fria e mais de bebezinho, lisa, macia, gostosa, meio pegajosa, até, sabe aquela pele meio pegajosa? Essa é a pele natural do Kapha. Se você conhece uma pessoa que ela é assim naturalmente, ela é muito cafinha, né? Então ela tem essa pele, a pele maravilhosa. Essas pessoas, elas têm então essa voz mais macia, mais aveludada, elas são mais calmas, elas falam pausadamente, elas falam devagar. São pessoas que elas demoram um pouco mais para aprender as coisas, porque elas têm o tempo delas, elas são mais lentas. Só que a partir do momento que elas aprendem algo, elas não esquecem nunca mais. E elas são pessoas que gostam de estudar, que gostam de se dedicar, que gostam de se aprofundar. Diferente do Vata, que gosta de ficar estudando várias coisas ao mesmo tempo, o Kapha, ele gosta de focar em uma coisa só. Ele é a pessoa do foco, ele é a pessoa do centramento, é a pessoa que você ama estar perto, porque além dela ser uma ótima ouvinte, ela não fala tanto quanto o Vata, nem fala super alto e, né, intrometida como o Pitta, mas ela escuta, ela deixa as pessoas falarem, ela fala só o necessário, ela fala só quando ela é mencionada, ela sabe ficar em silêncio, ela gosta do silêncio.
E ela é aquela pessoa que vai dar os melhores conselhos pra você, porque ela para pra pensar antes dela te responder. E são aquelas pessoas que são fofas, que são calmas, que trazem paz. Aquela pessoa que você escuta a voz dela e você fala, ai, que paz. É cafa, entendeu? Daí a pessoa pita já é aquela voz que você fala, eita, tá brigando. E o vata é aquela voz meio rouca, meio que, né, parece que às vezes não tem, às vezes tem voz. Então, essas são as maiores diferenças. Claro que tem muitas outras coisas, mas eu não consigo trazer tudo aqui. Como eu falei, eu vou depois trazer de novo novos episódios falando de cada um. Mas o que você precisa entender é isso. Se a gente tem tanta diferença assim na forma de se comportar, de ser, de estar na vida, de corpo, de tendências, de desequilíbrios, isso também precisa estar na nossa rotina, na nossa vida, na nossa alimentação. A gente não, uma pessoa que é vata não vai se beneficiar da mesma alimentação que o Pitta se beneficia, que o Kapha se beneficia. A pessoa que é vata não vai se beneficiar do mesmo exercício, das mesmas rotinas que Pitta, que Kapha. A pessoa de vata, por ela ser esse movimento todo, ela é uma pessoa que precisa muito de rotina. Se ela não tem uma rotina que ancore ela vai começar a ficar cada vez mais doida, mais esquecida, mas as pessoas de vata são muito esquecidas, então ela vai ficar cada vez mais doida, esquecida, vai ficar cada vez mais com a mente agitada, o que é a criatividade dela, ela vai começar a perder, ela não vai conseguir ser tão criativa, porque vai vir muitas ideias que ela não vai conseguir nem assentar e entender o que está acontecendo. Então ela precisa de rotina para ancorar. A pessoa de Pitta é a pessoa que ela já é mais disciplinada naturalmente. Ela tem essa questão que eu falei da competitividade. Então, isso é parte dela, ela vai ser assim, só que ela precisa ter algumas coisas que reduzam isso. Então, se ela é uma pessoa que, eu falei isso no episódio passado, da pessoa competitiva, né, muito Pitta, se ela já trabalha com algo que é muito competitivo, ela não pode praticar atividades, esportes, jogos que sejam competitivos, porque senão vai ser demais. Se ela não tem isso na vida dela, ela vai precisar ter para que ela possa direcionar a energia dela. Mas se não, se já é, como eu falei, o trabalho, ela não pode exagerar, porque isso vai fazer mal para ela. Ela é uma pessoa que precisa criar algumas rotinas que sejam de mais leveza e prazer, que tenham algum tipo de flexibilidade. Senão elas ficam muito assim, disciplina, e começam a ficar muito rígidas consigo. São pessoas que precisam de certa organização e de uma organização de uma forma leve, mas para que ela não cobre demais as pessoas, para que elas não se irritem demais. Então existem algumas coisas que precisa trazer para a rotina para elas conseguirem relaxar, porque elas são pessoas que ficam muito tensas, de novo, pela autocobrança. São pessoas que não podem comer muita pimenta. Já tem muito fogo dentro de si. Se comer muita pimenta, já era. Vai ser a pessoa mais explosiva do mundo, então precisa tomar cuidado. São pessoas que podem se beneficiar de um banho frio, muito diferente de Kapha e de vata, que não se beneficiam desse banho frio, mas o Pitta se beneficia. Já viu uma criança quando ela tá muito nervosa, que ela fica vermelha, de irritada? É uma criança que tá sob influência de Pitta. Já tentou conversar com uma criança assim? Você não consegue, ela começa a gritar. Pega essa criança e bota embaixo da água fria. Rapidinho ela vai esfriar. Vai esfriar a cabeça, esfriar a cuca. E aí você consegue conversar com ela. E assim com o ser humano. Se você tá muito irritado, irritada, explosiva, experimenta tomar uns banhos frios, que isso pode te ajudar. A pessoa de Kapha é a pessoa que ela precisa muito, ainda mais do que o Pitta, de flexibilidade na rotina. Diferente do vata, que se beneficia de rotina, o Kapha, ele precisa, óbvio, ter as rotinas negociáveis, que isso daí é base para a saúde, para a vida, mas precisa ter flexibilidade. É a pessoa que é muito bom se ela tiver 2, 3 tipos de exercício diferente, que ela não faz só, por exemplo, academia, que ela faz 3 vezes na semana academia, 2 vezes ela faz dança, e 1 vez ela faz corrida no parque. Ela vai se beneficiar de atividades diferentes, de estímulos diferentes, para ela sair dessa inércia. Então é a pessoa que precisa sair da inércia, é a pessoa que vai se beneficiar muito de atividades que movimentam o corpo, de corrida, de dança, de natação, de pular corda, de correr na montanha. Essas pessoas, elas não gostam muito de fazer isso, elas não querem muito fazer isso, mas é justamente o que beneficia elas, é justamente o que faz com que elas consigam
sair desse excesso de estabilidade, porque senão elas têm a tendência de ficarem muito sedentárias. Então elas precisam de movimento. Então cada pessoa precisa de uma coisa diferente. Na alimentação, a pessoa CAFA é a pessoa que não pode ficar comendo um monte de coisa pesada, que não pode ficar comendo muita carne. Ai, carne é maravilhoso, que proteína, isso e aquilo. O CAFA não se beneficia. O CAFA tem uma digestão muito lenta, então as carnes podem fazer mal para ele, para esse tipo de pessoa. E também vão trazer muita estabilidade, muito peso. Vai fazer essa pessoa ficar talvez com sono pós-almoço. É uma pessoa que vai se beneficiar muito mais de uma salada, por exemplo. Que o Vata, se comer salada, vai constipar. Não vai conseguir ir no banheiro. Então, o que eu quero que você entenda a partir daqui? Que cada ser humano tem o seu próprio biotipo. Cada ser humano tem a sua constituição. É quase que o teu DNA, né? Se você é um DNA mais Vata, mais Pitta, mais Kapha. Pensa assim. E quando você se reconhece, quando você começa a se investigar e você começa a se reconhecer, fica muito mais fácil de você entender algumas coisas sobre você, de você entender o que é o teu equilíbrio e o que não é. Quando você tá equilibrado e quando você não tá. E aí vem uma coisa muito importante, a gente já tá aqui 24 minutos, mas eu vou até deixar pro próximo episódio a gente falar isso, mas eu já vou adiantar pra você que dosha significa, a palavra dosha significa desequilíbrio, destruição. Dosha é o que nos sustenta quando estão em equilíbrio, mas a tendência desses doshas é desequilibrar por muitos motivos. Então, dosha é aquilo que destrói, é aquilo que desequilibra e que causa doenças. O Ayurveda diz que a maior causa de doenças são os desequilíbrios dos doshas. E sempre, em toda doença, em todo sintoma, em toda questão de saúde, tem dosha envolvido. Sempre tem dosha envolvido. A gente precisa entender qual pra gente poder tratar. Mas eles sempre vão estar em desequilíbrio quando houver algum problema de saúde. Se eles estiverem em perfeito equilíbrio, o problema de saúde não acontece. A saúde fica perfeita. Mas vamos falar sobre isso no próximo episódio, porque também vai dar mais uma super aula. Até a próxima, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal se você tá pelo YouTube, de você comentar aqui se você tiver qualquer dúvida ou se você gostou do episódio, você pode colocar aqui que você gostou, parabéns, qualquer coisa, pro YouTube entender que esse conteúdo é interessante. Lembra de mandar também esse conteúdo pra alguém que você acha que pode gostar do assunto. E se você tá pelo Spotify, lembra de dar 5 estrelinhas, porque isso me ajuda muito, muito, muito a subir aqui de nível. Então, eu te dei todos os conhecimentos, só peço em troca que você dê as 5 estrelas no Spotify, que você se inscreva, siga o canal no YouTube, que você envie para outras pessoas. E claro, me segue lá no Instagram, @yaristurari, pra gente poder conversar mais no direct, pra você ter muito mais conteúdo, porque lá eu apareço todos os dias nos stories, tô sempre postando, então tem muito conteúdo legal também. E claro, se você precisar de ajuda aí com o teu estilo de vida ou com a tua saúde, se você tiver com alguma questão de saúde importante para ser tratada e quiser tratar de forma natural, me procura que a gente conversa sobre a terapia ou sobre a mentoria e eu te digo o que é melhor para você. Um beijo e até a próxima!